programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, alunos do terceiro ano! Vocês estão bem? Estamos finalizando mais uma semana e eu desejo a vocês mais uma ótima aula. Essa é a aula de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos, famílias, professores e todos que estão nessa força-tarefa por esse nosso novo modelo de aprendizagem. Bom, para começar, igual as outras, já pegaram o material de vocês? Tá todo mundo lá já com caderno, né? Essa é a última aula do terceiro ano. Vocês já estão com material para escrever. Quem já pegou o material, já coloca a data de hoje na página, tá? Hoje é dia 10 de julho de 2020 e o título da nossa aula é Elementos da Narrativa. Palavrinha diferente, né? Mas é isso que nós vamos descobrir do que se trata hoje. Enquanto vocês se preparam, eu vou falar com os professores. Bom dia, professores! Hoje, a nossa habilidade que trata dos elementos da narrativa é a seguinte. Não quis. Próximo. Então vamos assim, ó. A nossa habilidade de agora é a EF 35 LP 18. Que se trata, eu só vou confirmar esse 18 no final, que se trata dos elementos da narrativa. Ou seja, não, 18 foi de ontem, desculpa, é a 26. Então, os elementos da narrativa, nós vamos trabalhar hoje a estrutura textual, certo? Lógico, de uma maneira assim, não tão específica, um pouco mais genérica, tá certo? Pessoal, é o seguinte, agora, para começar com os alunos, eu preciso que vocês, deixa eu ver os olás, os bom dias ali no chat. Bom, o pessoal já começou. Bom dia, todo mundo presente, que legal. Olha, eu achei interessante, a Maria Clara colocou assim, eu acho que eu já vi esse assunto no quarto ano, é verdade. Para a turma do quarto ano, que se aprofundou um pouco mais, para vocês, nós vamos começar item por item, tá? E o que é isso? O que são elementos da narrativa? Ó, vamos no detalhe. Nós vamos fazer, primeiro eu vou falar os elementos para vocês, que nada mais são do que as partes que nós temos que ter num texto. Isso é interessante. Como é que a gente monta um texto? A gente pega uma ideia, começa a produzir. Só que tem algumas características, algumas regrinhas que vão fazer com que esse texto tenha uma característica certa para o gênero ao qual estamos escrevendo. Tá certo? Então, vamos lá. Seguinte agora, vamos ver aqui agora assim. Só um detalhe, professores, eu falei certo, ó, 26, eu corrigi certo. Dessa da habilidade. E vou direto para a atividade. Para os nossos elementos. É o seguinte, para começarmos, o enredo, que é a situação da história, os fatos que desenrolarão no texto. Ou seja, enredo é a parte da história como se fosse um resuminho de tudo que vai acontecer. Quando a gente lê qualquer texto e alguém pergunta para você assim, do que se trata essa história? Você consegue fazer aquele resuminho, ou seja, contar o enredo da história, que é o que se passa. Depois nós temos o tempo. Toda história, ela tem o tempo. O que quer dizer o tempo? É o momento em que a história acontece. Se é acontecendo no presente, no pretérito, lá no passado, ou no futuro. Depois nós temos o espaço. O espaço é o lugar onde a história acontece. Então, o lugar se refere a uma floresta, a casa de alguém. Pode ter mais de um lugar, a história pode começar num determinado lugar, terminar em outro, né? Passar por lugares diversos, dependendo da nossa história. Às vezes, num livro, que é uma escrita maior, mais longa, eu tenho essa diferenciação de vários espaços. E
aí nós vamos chegar no narrador. Antes de eu falar dos tipos de narradores, dá uma olhada, narrador. Agora, ó, antes de eu chegar nos tipos de narrador, quem é o narrador? Essa palavra eu já vi em outras aulas aqui. Eu quero saber lá no chat se vocês sabem o que é um narrador numa história. Quero ver lá a resposta. Ah, agora começou. A Lorena, olha que bonitinha, a Lorena colocou que o narrador é quem conta a história. É isso mesmo, gente. O narrador é quem conta a história. Ou seja, é a pessoa que ele começa a contar a história e aí vão aparecer os tipos. Tem dois jeitos. Dois tipos de narradores. A gente tem em primeira pessoa. Por que a gente fala primeira pessoa? Vou no detalhe aqui com vocês. O narrador, em primeira pessoa, é aquele em que ele, além de contar a história, ele participa da história. Então, ele é um narrador, um contador e uma personagem ao mesmo tempo. Ele conta. Por que primeira pessoa? Porque ele usa, quando ele conta, ele usa eu. Quando ele se mistura os personagens, ele coloca o nós. Então, ele se inclui na história. Outro tipo, que é em terceira pessoa, deixa eu circular de novo a palavrinha narrador. O em terceira pessoa é justamente o narrador que ele apenas conta a história. Então, ele começa, por exemplo, a falar das personagens à distância. Ele não participa da história, ele só conta. E, ó, vamos com calma que a gente vai ver isso na prática em um texto. Depois nós temos as personagens, que tem uma palavrinha mágica para vocês memorizarem. As personagens na história são os atores. Quem está participando ali da história, quem faz as situações se desenrolarem, né? Então, as personagens, que são os atores, elas interagem entre elas. Então, esses são as personagens. E aqui, eu vou até fazer uma chavinha assim, ó. Nós temos o discurso e dois tipos de discurso. Mas, como eu gosto que vocês participem e vocês são ótimos, alguém sabe dizer o que é discurso? Antes de eu falar dos tipos, a gente fala em discurso. Do que a gente está falando? Ó, aí tem um povo ainda no bom dia, tem um povo que tá, ó, o pessoal colocou discurso, e a resposta? Ah, gente, a resposta é bem essa que acabou de passar pelo Gustavo. O discurso é a fala dos personagens na história. Ou seja, o diálogo que acontece entre as personagens. Isso é o discurso. E ele pode acontecer de duas formas. A gente tem o discurso direto, que é exatamente quando uma personagem conversa com a outra, né? Vamos supor que eu estou aqui conversando com uma outra pessoa, então, normalmente, igual quando eu falo com vocês, eu falo assim, bom dia, você está bem? Aí a outra pessoa responde, oi, eu estou bem, hoje nós vamos passear. Começa a ter esse diálogo, é um discurso direto. Agora, quando eu tenho o discurso indireto, que é o segundo tipo, já é quando o narrador que está contando a história, ele fala, ele menciona a fala de uma personagem. Por exemplo, é como se eu colocasse assim, eu estou contando uma história para vocês, do diálogo que eu comecei. Então eu falo assim, gente, ontem na aula, eu estava conversando com uma amiga, quando eu falei para ela bom dia e perguntei se íamos passear, ela me respondeu que só iríamos à noite. O narrador, eu contando para vocês, eu só contei o que ela me disse. Eu não estou com ela conversando com a outra pessoa. Então, a gente fala de indireto. Tudo bem? Nossa, bastante coisa, hein? Vamos colocar isso para a prática mesmo? Colocar isso para a prática. Eu vou só pular uns exemplinhos aqui. Eu vou direto para essa leitura aqui que nós faremos hoje. Esse texto, na verdade, que eu coloquei para vocês trabalhar... Ah, espera só um pouquinho, eu coloquei o trecho direto. Não, vou colocar a leitura na íntegra. Voltei.
Bom, eu escrevi trecho ali em cima, mas está correto o texto. Aí, olha, foi um errinho meu, peço desculpas para vocês, porque o trecho não era para estar escrito. Bom, eu coloquei aqui, leitura do conto, Festa Junina Virtual. Então, vamos lá. Todos os anos, a escola Alunos em Ação organiza lindas festas juninas. O que não seria diferente neste ano, já que é uma tradição. O problema é que estourou uma pandemia pelo mundo, um tal de coronavírus, Covid-19, que acabou com as festanças pelas escolas, pelas famílias, em todo lugar. Todos estavam certos de que este ano não teria a famosa festa junina da escola. No entanto, os alunos e professores, em comunicação através das aulas remotas, também resolveram entrar na onda do mundo virtual e organizar sua festa virtualmente, ou seja, no mundo da internet. Na classe do 4º ano B, no grupo de WhatsApp, a professora falou com a turma: pessoal, vocês terão uma semana a partir de hoje para darem ideias para organizarmos a nossa festa junina virtual. A aluna Camila adianta: eu já tenho uma ideia, professora. Podemos filmar danças juninas, cada um em sua casa, gravar o vídeo e enviar para a senhora montar um super clipe. Mas como é que faremos ao vivo? Tínhamos que interagir na hora da festa, falou Lucas. Podemos filmar nossas apresentações com danças, cantoria ou brincadeira através de uma live, em uma hora combinada, Davi sugeriu. A professora anotava sugestões e disse que trataria dos recursos disponíveis na segunda-feira, combinada, quando venceria a semana de prazo para as ideias. O dia da organização da festa junina chegou. A professora acessou o grupo do WhatsApp e disse: como todos sabem, hoje é o dia que recolho as suas ideias para a nossa festa junina virtual. Foi recebida com inúmeras sugestões. Era uma ideia diferente da outra. Estava ficando confuso de entender. Mas um aluno não falava nada. Então, a professora questionou: Isaac, por que você não dá ideias? Vejo que está online conosco. Todos pararam de teclar, aguardando a fala de Isaac, que concluiu: pessoal, eu esperava que vocês terminassem. Peguei todas as ideias de vocês e tracei um plano. Todos continuaram a dar atenção ao Isaac, que gravava um áudio. Gente, mandei este áudio porque assim até quem tem dificuldade de ler poderá entender. Segundo, meu plano é marcarmos uma data para uma live e convidarmos nossas famílias. Daí, a professora fará uma ordem de apresentação e cada um fará a sua. Tudo ao vivo. Na hora das brincadeiras, cada aluno com sua família demonstram uma. Assim, vamos alternar entre a apresentação e brincadeiras. Essa é a minha sugestão. E aí, nós chegamos na finalização com a ideia lançada para a festa junina acontecer. E olha, vocês entenderam o texto? Vou perguntar lá
para vocês aqui. Vocês entenderam como é que a gente sabe quando a gente entende um texto? Quando a gente consegue responder algumas coisas referente a ele. Agora, como é que nós vamos ligar o assunto que eu comecei a aula com esse texto aqui? Nós vamos agora destrinchar esse texto. O que quer dizer isso? Eu vou pegar aqueles elementos e nós vamos localizar no texto. E para isso, lógico, o terceiro ano, que é maravilhoso, vai me ajudar através do chat. Eu adorei a galera do Sim. Tá todo mundo entendendo, eu entendi, tem o pessoal que gostou do texto. Ah, mas vocês são o máximo. Vamos lá. Aqui, atividades. Qual é o enredo da história? Ó, enredo é como se você estivesse contando para alguém o que tem na história. Quero ver no chat agora. Deixa eu ver. Só tá no entendi ainda. Segura o entendi. Agora eu quero resposta. Ah, o Davi colocou. A festa junina virtual. Boa! O enredo faz parte da festa junina virtual. E o que mais aconteceu na história para finalizar? Eu vou ter que fechar essa ideia. Ó, vou começar aqui, ó. A organização de uma festa junina virtual. Opa! Se eu não fizer uma bobarinha, não tem graça. Virtual. Através do grupo de WhatsApp. Esse é o nosso enredo, né? Como se dará a história. Segunda questão. Aqui, identifique o que se pede em cada parte retirada do texto. Gente, o que quer dizer isso? Olha lá, vai eu no... Eu tirei alguns trechos porque nós deveremos... Depois vai vir as perguntas. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa parte para poder responder lá no chat. 2. Todos os anos, a escola Alunos em Ação organiza lindas festas juninas. O que não seria diferente neste ano, já que é uma tradição. O problema é que estourou uma pandemia pelo mundo, um tal de coronavírus, Covid-19, que acabou com as festanças pelas escolas, pelas famílias, em todo lugar. Todos estavam certos de que este ano não teria a famosa festa junina da escola. No entanto, os alunos e professores em comunicação, através das aulas remotas, também resolveram entrar na onda de um mundo virtual e organizar sua festa virtualmente, ou seja, no mundo da internet. Na classe do 4º ano B, no grupo de WhatsApp, a professora falou com a turma. E aí eu encerro nos 2 pontos. Esta parte representa qual elemento na narrativa? Aí que vocês vão colocar lá. Aqui é bem o início da história. A gente não tem fala das personagens. Que parte isso aqui se trata? Letra A, é o narrador? Letra B, é um discurso? Está acontecendo uma conversa? E aí? Letra A para narrador, letra B para discurso, valendo. Ah, já come... Ó, teve um povo que colocou letra B. Presta... Ah, agora começou. Isabelle, Enzo, Lorena, todo mundo colocando que é a letra A. E teve gente que escreveu narrador. Muito bem. É a letra A. Mas, isso aqui está certo. Só que tem o seguinte, qual o tipo? Esse narrador que está contando essa história, ele apenas conta ou ele participa? Se ele apenas conta,
é sinal que é terceira pessoa. Se ele participa, é primeira pessoa. Quero ver no chat, vamos ver, qual que é o tipo do narrador? Ó, tem gente que colocou que ele participa, pensa direito. O Lucas Reis colocou que o narrador não participa. Isso quer dizer que o tipo de narrador aqui é um narrador em terceira pessoa. Ele não participa da história. É isso mesmo. Ele só conta a história. Segundo trecho. Pessoal, travessão, vocês terão uma semana a partir de hoje para darem ideias para organizarmos a nossa festa junina virtual. A aluna Camila adianta. Eu já tenho uma ideia, professora. Podemos filmar danças juninas, cada um em sua casa, gravar o vídeo e... Mas como é que faremos ao vivo? Tínhamos que interagir na hora da festa, falou Lucas. Podemos filmar nossas apresentações com danças, cantoria ou brincadeira, através de uma live, em uma hora combinada. Davi sugestionou. Aqui eu destaquei uma parte que vocês vão dar o nome. Esta parte representa qual elemento da narrativa? Letra A, ao mesmo alternativas. Narrador. Será que o narrador continua contando? Ou um discurso? Será que tem um diálogo ali? Quero ver. Já. A Rafaela colocou que é um discurso. A galera já está colocando letra B, letra B. Muito bom o terceiro, é isso mesmo. O discurso, para vocês não esquecerem a dica, vou escrever aqui, ó, diálogo. Agora, qual o tipo? Esse discurso, as personagens, uma conversa com a outra, ou está o narrador falando por elas? Eu quero saber qual é o tipo de discurso. Se o narrador falasse a fala de cada uma, seria indireto. Agora, se elas conversam entre elas, é o discurso direto. Qual que nós podemos colocar aqui? Já começou, Júlia, Victor, João Paulo, discurso direto, discurso muito bom, olha lá. Aqui eu tenho um discurso direto. As personagens interagindo entre si. Finalizando, agora nós vamos finalizar rapidinho aqui. Qual o tempo em que se passa a história? Ó, lembra que o tempo é o momento em que a história acontece. Lá no chat, o pessoal tá assim, ó, qual que é o tempo? Será que é presente, está acontecendo nesse momento, é passado, lá atrás, já passou, já aconteceu, ou é futuro? Eles estão organizando, ou tem tempo misturado. Agora o pessoal, presente, gostei, vai ter um detalhe. Eles estão organizando uma coisa no presente. Muito bom, terceiro, vocês são show. Em qual espaço a história acontece? Lugar. Agora nós estamos no lugar. Essa história está acontecendo aonde? Essa é mais delicada. Olha, eu gostei do Arthur, que ele colocou na casa de cada um. E é verdade, porque eles estão através do WhatsApp. E eu vou deixar só essa liçãozinha para vocês fazerem em casa. Eu sei que vocês estão em casa, né? Mas eu quero dizer que essa vai ficar com complemento para eu corrigir na próxima aula. Eu vou desejar para vocês essa finalização, um ótimo final de semana.
Revisem a aula que é importante. Obrigada pela companhia de todos. Gente, vou aqui, ó. Um super beijo virtual e até a próxima. Um beijo, príncipe encantado, um beijo. Adormeci. Olá, começa agora mais um Carochinha Quer Saber. E eu quero saber se você conhece tudo sobre contos de fadas, hein? Será mesmo? Então você deve se lembrar da história daquela princesa que espeta o dedo e dorme por muito tempo. Até ser acordada por um príncipe encantado. Isso mesmo, eu estou falando da Bela Adormecida. Mas o que a Carochinha quer saber é onde a Bela Adormecida espeta o dedo. No alfinete. B, no palito de dentes. Ou C, na roca de fiar. Tempo! A resposta certa é C, roca de fiar. Você sabe o que é uma roca de fiar? Roca de fiar é um tipo de máquina muito antiga que serve para fabricar, fiar a linha feita da lã ou do algodão. É isso aqui, olha só, presta atenção. A lã entra aqui e sai como um fio. Ai, 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 ai. Me espetei e agora eu acho que vou dormir e dormir até um príncipe encantado chegar. Até o próximo Carochinha Quer Saber. Está na hora do Enigma da Minhoca, o jogo de perguntas e respostas que põe a vossa cuca pra funcionar. Lá vai! De que grupo o cantor Jair de Oliveira, o Jairzinho, fez parte quando era criança? A. Chiquititas. B. Balão Mágico. C. Trem da Alegria. D. Rebeldes. Tempo! E a resposta correta é a alternativa B, balão mágico. E aí, pessoal, esse enigma entrou por um sarcófago e saiu pelo outro. E quem puder, que desvende outro. Tchau! Seu pé tem uma planta que dá flor de você. Planta seu pé no planeta, que a vida vai florescer. Tudo vai dar certo. O
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, alunos do terceiro ano, bem-vindos a essa aula. Bem-vindos pais, professores, adultos que acompanham essa aula pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Joelson, a maioria de vocês já sabem, já me conhecem de outras aulas, e essa aula será uma aula de ciências. Vamos para a aula, terceiro ano, eu estava com saudades de vocês. Bastante alunos dizendo bom dia, Pro Josiane dizendo bom dia, Daniel, Gabriel, Vitória, Caio. Bom dia a todos. Vocês já estavam em aula antes de eu chegar aqui e a gente, nesse clima de aula, vai ter essa aula de ciências agora, em que a gente vai falar sobre o desenvolvimento dos animais, as fases da vida e o desenvolvimento. Vou ler agora para os professores e responsáveis a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula. A habilidade do currículo paulista é EF03CI05. Identificar, comparar e comunicar as alterações de características que ocorrem desde o nascimento e em diferentes fases da vida dos animais, inclusive os seres humanos. Então, segundo o que a habilidade já apontou para vocês também, alunos do terceiro ano, nós vamos falar sobre as fases da vida e do desenvolvimento. Fases da vida e do desenvolvimento de animais. Cada animal, cada espécie, tem peculiaridades em seu desenvolvimento. Acredito que vocês já ouviram que existe uma maneira de desenvolvimento direto e indireto. Já ouvimos isso antes? Alguém pode me dar uma dica do que isso quer dizer? E quando eu falo em desenvolvimento de animais, eu penso em fases da vida. Quero dizer, os animais nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Isso todos os animais, nós, humanos, também. Alguém tem uma pista do que seria desenvolvimento direto e indireto? Estou acompanhando o chat, a participação de vocês. Não sei, Pro. O Guilherme disse. A Aline disse, bom dia, mas eu não sei. A Sofia disse, as fases dos animais. Então, antes de eu falar para vocês e de trazer as ideias de desenvolvimento direto e indireto, eu queria firmar essa ideia que eu já entreguei para vocês, de que os animais nascem, crescem, se reproduzem e morrem, para que isso fique bem claro. Então, fases da vida dos animais. Primeiro, nascem. Segundo, crescem. Terceiro, se reproduzem. Quarto, morrem. Isso nós temos em comum na vida dos animais. Vamos pensar que o desenvolvimento dos animais pode acontecer de diferentes formas, de uma maneira direta, de uma maneira indireta. Alguém já tem uma pista do que seria o desenvolvimento de maneira direta ou indireta? Não? Indireto, eu não li quem foi, mas escreveu perfeitamente. Indireto é quando acontece a metamorfose. Foi uma pro que escreveu, também passou rapidinho.
Direto é quando os filhotes já trazem características dos animais adultos. Muito bem, então eu vou retomar. O desenvolvimento direto é quando os filhotes dos animais, os bebês animais, nós humanos inclusive, quando esses filhotes trazem características dos animais adultos e a gente já pode notar inclusive semelhanças. E o desenvolvimento é indireto, alunos do terceiro ano, quando esses animais, esses seres, passam por um processo de metamorfose. O que é metamorfose? É transformação. E quando a gente olha esse filhote, quando a gente olha este ser em desenvolvimento na fase inicial, a gente nem consegue associar com o animal que ele vai se tornar depois. A gente vai explorar um exemplo disso no decorrer da aula. Eu vou convidar vocês para olhar com bastante atenção para essa imagem. Olha para essa imagem com bastante atenção. Vamos fazer a leitura da imagem? É uma ilustração. O que é isso? O que isso representa? A Natália disse que é um girino. Filhotes, disse o Samuel. O Miguel disse que é um ninho. A Giovana disse que é um ninho. É um ninho, Ana Clara? Será? Ovinhos, o Mateus disse. O Tiago disse que são ovinhos. O João Felipe disse que são ovinhos de gafanhoto. A Yasmin disse que são ovinhos de lagartixa. Mas preste atenção, onde estão os ovinhos na imagem? O que é isso? Sobre o qual... Onde se apoiam os ovinhos? Os ovinhos estão apoiados onde? Em uma folha, não é mesmo? Por que será que estão apoiados em uma folha? Exatamente, Bianca, é uma folha. Gabriel, Thaís, é uma folha. Isabelle, são ovinhos sobre uma folha. Ovinhos de quê? A gente vai assistir um pequeno vídeo e a gente vai ter a resposta disso. Do que será que são esses ovinhos? O que será que vai sair deles? A gente tem um primeiro vídeo para isso. Tem várias pessoas escrevendo ainda, que é uma folha com ovinhos. Tem gente que já apontou. O Leonardo disse que vai nascer uma lagarta. O Murilo disse que vai ser uma lagartixa. A Júlia, que é um girino. Então, a gente vai assistir o primeiro vídeo e a gente vai ter a resposta ao observar o vídeo. Vamos juntos? Olha lá. Dos ovinhos nasceram seres que são lagartas. Essas lagartas já estão crescidas, já estão adultas. Então, daqueles ovinhos nasceram lagartas. Vocês perceberam o que a lagarta estava fazendo com a folha? Várias pessoas tinham apontado lagarta. Perceberam o que a lagarta fazia com as folhas? Comiam, disse o Ítalo. A Clarice, o Isaías, a Letícia disse, estavam comendo a folha. O Davi disse, filhotes comendo a folha. A lagarta estava comendo a folha, muito bem. Então, dos ovinhos nasceram lagartas. As lagartas, o que vai acontecer com elas agora? Qual a próxima fase de desenvolvimento de uma lagarta? Se tornar adulta? Vocês acham que é isso? Eu vou mostrar para vocês uma imagem. Olhem para a imagem. As lagartas, ao nascerem, se alimentam de folhas, crescem, trocam de pele várias vezes e chega uma fase do desenvolvimento em que elas ficam imóveis.
antes disso, elas tecem uma estrutura nas quais elas se firmam e formam estruturas como as que vocês estão vendo. Alguém sabe como se chamam essas estruturas? O Vitor já escreveu. Casulo, professor. A Nicole escreveu casulo. Exatamente, podemos chamar essas estruturas de casulo ou pupas. Elas ficam imóveis durante alguns dias e depois, o que acontece? Vira borboleta, disse o Fabrício. O Isaac disse, vira borboleta. Larissa, Luiz, Emerson escreveram casulo, depois borboleta. Muito bem. Então, elas ficam imóveis e, em seguida, depois de alguns dias, nascerá um animal. Vamos assistir o processo? A gente tem um trecho curto, enquanto vocês vão escrevendo e a gente vai pensando, podemos assistir. Olha só, atenção, é um casulo que vira borboleta. Dos casulos, a lagarta que ficou imóvel se transforma, rompe o casulo, rompe a pupa e sai, ao invés de sair uma lagarta, sai uma borboleta. Já apontaram o nome desse processo no início da aula. Como é que se chama essa transformação, da qual a gente já falou? Lembram? Metamorfose. O Gabriel escreveu borboleta. Acontece a metamorfose. A gente vai ver uma borboleta no próximo vídeo. Olha só. Então, depois de tudo isso, depois de ser ovinhos dos quais nasceram lagartas, que ficaram adultas por se alimentar de folhas, a gente tem um nascimento de borboletas. Vocês viram nascendo do casulo e agora a gente tem um outro vídeo. Podemos assistir. Olha lá, atenção. Olha que bonita borboleta que se alimenta de néctar, ou de flores, ou de frutas em decomposição. Vocês gostam de borboletas? São seres encantadores, não é mesmo? Voam leves. Isso, Lívia, é a metamorfose. A Ana Clara, a Rita, a Victória disse que linda. A gente acompanhou um animal, um ser vivo, um inseto, que tem o desenvolvimento de maneira indireta. Que na fase inicial a gente não consegue associar com um animal adulto, não é mesmo? Porque a borboleta adulta a gente não consegue associar facilmente com a lagarta. Então, a gente tem aqui uma imagem que ilustra bem isso. Olha, a gente tem uma borboleta adulta aqui no centro, que botou ovinhos, tá vendo? Na folha, ó, vou circular aqui na imagem. Ovinhos na folha, que a gente tem um ovinho aumentado para a gente enxergar. Desse ovinho nasceu uma lagarta que cresceu, trocou de pele várias vezes, atingiu uma certa fase em que ela se fixou no galho, tá vendo? Ela teceu. Opa, eu cobri. Vou circular exatamente no lugar em que ela se fixou. Percebem? Ela se fixou através de uma espécie de teia. Ficou imóvel, paradinha, por vários dias. Então, ó, formou-se uma pupa. Ela se fechou em um casulo, que a gente pode ver bem aqui. A gente percebe que até o casulo vai mudando de cor, não é mesmo? Ó, temos uma variação de cores no casulo e a gente vai começando a perceber até a cor das asas. Então, chega um momento em que a borboleta está pronta para romper o casulo e já não é mais uma lagarta, é uma borboleta. Então, a gente tem aqui o ciclo de vida de uma borboleta.
o ciclo de vida de uma borboleta. Eu sugiro que vocês façam no caderno de vocês esse desenho e esse registro do ciclo de vida da borboleta. É muito legal para lembrar e também é muito divertido de fazer. Você pode criar um texto explicando esse ciclo de vida. A gente vai conversar sobre um outro animal agora, que eu vou mostrar a imagem. A borboleta que a gente já viu. Alguém conhece esse animal que está na tela? Alguém sabe o nome dele? Exatamente, que animal é esse? A Ana Beatriz disse, eu adoro desenhar. A Bianca disse, é uma cobra. O Nicolas disse, é uma serpente. O Francisco disse, é uma serpente. Nicole, uma cobra. Um monte de gente escreveu que é uma cobra. O David, o João, a Mirella disse, é uma cobra. O Guilherme escreveu, é uma jiboia. Exatamente, é uma jiboia. Especificamente uma jiboia. A gente vai pensar no ciclo de vida desse animal. Como vocês acham que nasce uma jiboia? Vocês podem escrever. A gente tem uma jiboia adulta. E aí, o que vem em seguida? Como chegam os filhotinhos? Será que é como a borboleta? Existe uma transformação? Vamos pensando nisso? É uma cobra, é uma jiboia. É uma jiboia adulta, disse a Yasmin. Alguém escreveu, a Isadora, ela bota ovos. Será que a jiboia bota ovos? Vocês concordam com a Isabela? Ovos, disse a Luísa. Não, a jiboia não bota ovos. Não é curioso? Muitas cobras e muitas serpentes, na verdade a sua grande maioria, bota ovos. A jiboia não. A jiboia não bota ovos. Os filhotinhos, eles são formados dentro da mãe. Alguns filhotinhos chegam a nascer em uma membrana, que podem ser associados à estrutura de um ovo. Mas os filhotinhos já nascem prontos. Essa membrana logo se rompe e a jiboia bebê sai para o mundo. Curioso isso, não é? Você pode pesquisar uma outra espécie de cobra a fundo para você saber se ela bota ovos ou não. A maioria das espécies de cobra bota ovos. A jiboia, não. Eu queria destacar na imagem anterior, além das cores da jiboia, prestem atenção na cabeça. Ela tem uma cabeça com um formato retangular. Olha, a gente pode colocar um retângulo aqui. Que a diferencia um pouco de outras cobras. São peculiaridades de cada espécie. Então, para saber sobre o desenvolvimento de um animal, a gente precisa pesquisar a fundo a sua espécie. A gente tem um pequeno vídeo em que a gente vai ver o animal que a gente está falando. Podemos assistir juntos, enquanto vocês estão comentando. Tem gente falando nomes de cobras, sucuris também são gigantes. Podemos assistir. Muito bem, bastante gente. Olha só, temos uma cobra que, na verdade, não é uma jiboia, não é mesmo? Conseguimos perceber isso ao confrontar com as imagens que a gente já assistiu. É uma outra espécie. Uma outra espécie. Vamos agora fazer o seguinte. A gente pensou
no ciclo de vida e no processo de metamorfose pelo qual passou a borboleta. A gente vai pensar e ilustrar, e eu sugiro que você faça isso no seu caderno, ainda que você não consiga fazer durante a aula, porque aqui é muito rapidinho. Mas você pode fazer isso ao decorrer do dia em um outro momento. Você pode registrar o ciclo de vida da jiboia. Nós escolhemos aqui a jiboia. Então, nós temos uma cobra adulta, uma jiboia adulta. Opa! Vamos arrumar aqui. Tenho certeza que os desenhos de vocês ficaram incríveis. E depois que eu tenho a cobra adulta, o que vem depois? Qual o desenho que vem em seguida? Os filhotes. Tem gente que colocou cobrinhas. Cobrinhas. Jiboias filhote. Ah, o desenho de vocês vai ficar bem melhor que o meu, eu tenho certeza. Depois esses filhotes vão crescer, vão se tornar adultos, que vão se reproduzir e ter outros filhotes. Então, a gente tem o ciclo de vida de uma jiboia. Temos um outro animal para pensar no ciclo de vida. Esse é um animal mais comum, acredito, para todos nós. Olha para a imagem que está na tela. Que animal é esse? Um galo, disse o Gustavo. A Vitória é uma galinha. Tem um galo e tem algumas galinhas. Muito bem. Vitória, Natália, Laís, Patrícia, Manuela, Juliana. Galo e galinhas. E o ciclo de vida das galinhas? Que são aves cobertas de penas, são bípedes. O que a gente poderia afirmar do ciclo de vida das galinhas? As galinhas botam ovos, não é mesmo? Eu tenho um pequeno vídeo que eu quero assistir com vocês agora. A gente já conhece os ovos de galinha, não é mesmo? É muito comum para todos nós. Podemos assistir juntos, atenção, porque ele é bem curtinho. Olha só, dos ovos, após um período de 21 dias de incubação, nascem os filhotinhos da galinha, que chamamos de pintinhos, a Maria Eduarda escreveu. A Maria Luísa escreveu pintinhos, exatamente. A galinha é um exemplo de animal que tem a reprodução de maneira direta. Quer dizer, o filhotinho já tem características do animal adulto, já traz traços do animal adulto, não é mesmo? Então, o ovo foi incubado por 21 dias, cerca de 21 dias, e então a gente tem um pintinho. A gente tem mais um vídeo com esse animal. Podemos assistir juntos enquanto vocês comentam. A Maria disse que fofura, o João Vitor, que bonitinho. Sim, Fábio, são pintinhos. Olha, uma galinha com vários pintinhos. Ela está se alimentando de insetos, grãos, sementes. Esse foi o ciclo de vida da galinha. Você vai fazer o registro no seu caderno do ciclo de vida da galinha. Você vai fazer um desenho. Opa! Minha galinha ficou mais parecendo um pato. Mas a de vocês vai ficar incrível, eu tenho certeza. Ops! Então, depois que eu tenho uma galinha adulta, o que eu tenho nesse ciclo de vida? Como é que eu vou representar esse ciclo de vida? O que é que vem depois do animal adulto? Ovos, disse o Miguel. O Guilherme disse, ovos. Exatamente, vem ovos.
dos ovos. Opa! Pintinhos. O animal adulto bota os ovos são incubados, nascem pintinhos, os pintinhos se tornam adultos, se reproduzem através de novos ovos. Espero que vocês tenham gostado da aula, eu já estava com saudades de vocês, alunos do terceiro ano. Um grande abraço e até a próxima! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. De novo! Você, então eu vou fazer o seguinte, já que você me deu sorte, você pode escolher o livro que eu vou escolher a poesia. Olha que legal. Esse aqui, olha. Esse aqui? cada coisa. Não, esse não. Aquele ali, olha, esse cada aí? coisa que parece. Esse! Esse é onde? Cada coisa que parece. Sérgio Meurer. Vamos lá, vamos ver. Vou tocar o ukulele então, tá? Isso, Tá bom, eu vou tocar flautinha. Tá bom, então vamos lá, vamos ver aqui. Eu acho que eu quero. Lá vem o vento. Eu acho que combina com flauta. Lá vem o vento todo inspirado, fazendo arte por todo lado. Nos fios do poste, ele põe a mão, tocando as cordas de um violão. Coisa não há que lhe resista, sopra nas árvores como um flautista. Nas nuvens distantes, sopra figuras, mostra que sabe fazer esculturas. Para outro lugar, lá vai o vento, de novo mostrar que tem talento. Tadá! Oi, pessoal! Hoje você vai conhecer duas bandeiras que possuem um símbolo muito curioso. O trícele, ou então triskelion, uma palavra que vem do grego e significa com 3 pernas. Essa é a bandeira da ilha de Man, que fica pertinho da Inglaterra. Ela tem um fundo vermelho e um trícele formado por 3 pernas de armaduras com esporas douradas. Existe outra bandeira com um trícele bem parecido. É a bandeira da Sicília, uma ilha italiana. Sobre um fundo amarelo e vermelho, há um trícele formado por 3 pernas, 3 ramos de trigo e uma cabeça feminina. Essa cabeça feminina representa a Medusa, o famoso monstro grego que possui serpentes no lugar dos cabelos. O trícele é um símbolo muito antigo, usado por vários povos do mundo. E nem sempre é formado por pernas, mas também por espirais. Como este aqui, usado pelos celtas em esculturas, vasos e monumentos. Gostou das curiosidades de hoje? Então, até o próximo Tudo sobre Bandeiras! Tchim, tchim, tchim. Oi, pessoal, eu tô em casa, igualzinho a vocês. Eu amo fazer exercícios na praça e pedalar na ciclovia. Agora, por causa desse novo vírus, precisamos ficar em casa por um tempo, para ele não se espalhar. Claro que eu sinto falta da rua, mas ficar aqui também é da hora. Eu faço exercícios com a minha mãe e brinco mais com os meus irmãos. Ontem até cozinhei com o papai.
E que jantar! Aí uma dica, na hora de comer ou beber, evite compartilhar objetos pessoais. Saúde e higiene andam juntinhas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, alunos do terceiro ano. É que hoje eu estou aqui desde o primeiro ano. Bom dia para vocês. Hoje é sexta-feira e que bom estar com vocês. Vocês não sabem o quão feliz eu fico de ter esse horário com vocês e a gente está sempre conversando de matemática. Fico muito, muito feliz. Agradeço tudo que vocês têm feito por mim nesses dias que nós estamos juntos. Comigo, a professora Viviane. Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sexta-feira, após uma semana aí de muito estudo, né? Não só aqui pelo Centro de Mídias, mas também com as atividades dos professores de vocês. Bom dia, professores. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Boa aula, professora. Obrigada. Aos meus colegas professores, o meu muito, muito obrigada. Como é bom ter vocês como parceiros e essa troca tem me dado muita energia para a professora Viviane e a gente vai trabalhando junto. E aos responsáveis que têm com tanto carinho nos recebido por meio do aplicativo, pela TV, pelo canal do YouTube do Centro de Mídias, a gente fica muito feliz com a colaboração e participação de vocês. Tudo bem? Vamos só resgatar um pouquinho do que a gente tem feito nessa semana. Nós começamos a semana com a aula de matemática falando sobre os números, sobre o sistema de numeração decimal. E lá a gente percebeu de como os números são formados, né? Que a gente, 18 é 10 mais 8. Depois, nós tivemos mais 2 dias falando de multiplicação e pensando nas relações que a gente tem com todas as operações. E ontem a gente falou de divisão, que talvez seja a operação que mais dê aquele friozinho na barriga, né? E hoje, de novo, a gente vai continuar falando um pouquinho de divisão. Confesso para vocês que a divisão, na minha época, na idade de vocês, era a operação que mais me dava medo. A ideia é que a gente discuta mais um pouquinho aí as estratégias e cada um vai encontrando o seu caminho para resolver, né, professora? Talvez era a divisão que nos dava mais medo e ansiedade de aprender, né? Porque falava, uau, já sabe dividir. Hoje a gente já sabe que divisão não é tão assim difícil quanto a gente pensava na nossa época, porque agora a gente trabalha com outras maneiras, né, com várias estratégias que antes a gente não tinha nos apresentado, né? Sim. Eu acredito que agora a divisão não seja tão assim temerosa. Então, vamos para a habilidade de hoje. Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro até 10. Com o resto zero e com o resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. Então, como eu estava falando, a gente foi pensando em todas as ideias. Na adição, a gente tem a ideia de juntar, de acrescentar. Já na subtração, a gente pensa em separar, retirar. A ideia da multiplicação, a gente vai repetir várias vezes, ou se não aquela configuração retangular que vocês já aprenderam. E na divisão, a gente vai distribuindo. Sabendo todas essas ideias, fica super fácil a gente pensar em qual melhor estratégia usar. Hoje, novamente, nós vamos pensar sobre as estratégias. Eu sei que vocês já sabem os resultados, mas a ideia aqui é que a gente se prepare para outras atividades mais complexas. Então, se eu souber quais os caminhos eu posso usar, mais confortável eu fico, e aí vocês vão começar a gostar de matemática. Eu acredito que a turminha que fala, não gosto de matemática, acho difícil, à medida que for se apropriando, né, conhecendo novas estratégias, novos caminhos para chegar ao resultado, com certeza vai falar um dia, espero ainda ouvir, eu amo matemática, porque eu amo matemática. Mas eu sei, professora, que já tem muitos alunos do terceiro ano que estão mandando mensagens para a gente falando que amam matemática, legal, né? A turminha. Muito bem, então vamos para a primeira atividade do dia. Então,
a gente vai pensar hoje em mais uma estratégia, tá? Eu sei que vocês já sabem o resultado, mas a ideia aqui é que a gente discuta os caminhos que a gente pode chegar, né? São as estratégias pessoais. Então, ó, Ivone tem 24 lápis de escrever para dividir igualmente em 3 estojos. Quantos lápis ela colocará em cada um? Então, eu aí já tenho 2 informações importantes. 24 lápis para dividir igualmente em 3 estojos. Olha só. Muito bem. Percebam agora que a gente tem uma tabela aqui. E já temos um número. Olha o número que a gente tem aqui, ó. 24. Esse 24 representa os 24 lápis. Tudo bem? E aí, a gente tem a informação de 3 estojos. Muito bem, 3 estojos. Eu tenho esses 3 estojos representados aqui, ó. 1, 2, 3 estojos. Ah, será que agora eles vão saber o que a gente vai fazer com esses estojos, professora? Vamos lá. Então, assim, para que todo mundo consiga acompanhar o que nós vamos fazer, eu vou fazer os 24 traços representando os 20 lápis embaixo, para que todo mundo possa acompanhar, tudo bem? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tá? Essa ideia é para que todo mundo acompanhe. Professora, olha o que eu vou fazer agora. Peço bastante atenção deles. Eu tenho 24 lápis. Eu tenho que colocar uma quantidade que dê igualmente para os 3 estojos. Eu vou começar colocando 2 lápis em cada estojo. Certo? Agora, eu coloquei 2, eu vou tirar 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. É importante, turminha, vocês que estão interagindo aí no chat, olhar bem o que a professora Kelly está fazendo, tá bom? Preste bastante atenção que ela vai mostrar passo a passo como ela está fazendo essa distribuição dos lápis dentro de cada estojo. Essa é uma estratégia pessoal minha, que muitos alunos podem fazer, e aí vocês vão aprendendo. Tudo bem? Então, vamos continuar. Eu tirei 6 lápis, porque eu já distribuí, certo? Eu vou contar quantos ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu ainda tenho 18 lápis para distribuir. Vou colocar o 18 aqui. Ótimo! Agora eu ainda consigo colocar mais 2 lápis em cada estojo. Só reforçando, né, professora Kelly, que cada espaço aí, né, cada linha representa um estojo, Um estojo. Então, eu tenho ainda 18 lápis. Para distribuir em 3 estojos. Então, ó, 2, 2, 2. Certo? Certo. Então, preciso tirar dos que eu já tenho, que eu tinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que foram 6 lápis que eu... Agora, vocês já sabem. 18 menos 6... É muito fácil. Coloquem aí pra gente. Quanto é 18 menos 6? Ah, ficaram a Melissa falou que é 12, o Eduardo falou que é 12. Então, eu continuo ainda com 12 lápis. Para distribuir em 3 estojos. Para distribuir em 3 estojos. Certo? Então, vamos lá, ó. 2, 2, 2. Então, vou tirar aqui, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Muito bem. Quantos lápis eu ainda tenho para dividir? A Maria Eduarda falou que você tem 6 lápis ainda para dividir. Então, eu tenho 6 lápis para dividir. Olha que bacana essa estratégia. Tenho 6 lápis para dividir. Então, agora a gente consegue Muito dar fácil. 2, né? Eu tenho 6 lápis na minha mão, vou dar 2 para cada estojo. Então, ó, lembrando, essas repartições representam os estojos. 2, 2, 2. Ó, então eu tô tirando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e acabaram os lápis para dividir. Professora, mas agora a gente vai usar uma coisa que a gente está conversando com eles há muito tempo. Olha só o que eu vou fazer para a gente descobrir quantos lápis foram colocados em cada estojo. Eu não disse que cada partinha dessa representava um estojo? Então, eu tenho que contar. 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, eu tenho 8. Gostaria de perguntar para a turminha do terceiro ano. Vocês já tinham pensado ou já tinham feito divisão com essa estratégia? Algum professor, alguém já apresentou para vocês essa estratégia? Ou é a primeira vez? Essa estratégia. Observa que a gente não fez a operação convencional, porém a gente conseguiu chegar no mesmo resultado. Vocês já tinham feito divisão assim? Não, professora, a primeira vez. Olha, bastante criança. Olha que legal. Legal, turminha. Muito bom saber disso. Por isso que a gente está tentando trazer outras estratégias para vocês não ficarem tão preocupados e não conseguir fazer a divisão da maneira convencional. E a gente vai resolvendo aquilo que está sendo colocado para a gente, certo? Muito bem. Tem professoras ali falando que já utilizou com os alunos. Muito obrigada, professoras. Então, tem alunos, apesar de vocês não conhecerem, tem bastante professores que já estão utilizando em sala de aula. Ótimo. Muito bom. Agora, vamos pensar, eu comecei com 2. Será que nós poderíamos pensar em outro número diferente do 2 para fazer? Acho que sim, professora. Essa divisão? Vamos pensar? Vamos. A gente usou 2. Vamos ao 4? Ao 4, olha lá, eles colocaram Vamos ao lá. 4. A turminha está sugerindo dividir, né? Começar com 4. Agora eu não vou colocar mais os tracinhos representando os lápis, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. E o legal dessa estratégia, professora Kelly, é que você traz todos os conhecimentos sobre todas as operações. Sim. Quando eu estou fazendo esse tipo de divisão, eu trago a subtração, né, o que eu conheço de subtração, eu trago o que eu conheço de adição e o que eu conheço de multiplicação. Perfeito. Né? Aciono tudo que eu sei de Todas operações. as estratégias. Muito bem. Então, ó, a gente começou agora distribuindo 4 em cada estojo. para resolver esta situação, certo? Sim. Então, vamos lá. 4 mais 4. 8. Com mais 4. 12. Olha, eles estão muito espertos. Muito. 24 menos 12. Agora eu vou deixar com eles, professora. Olha, lembra essa é da muito metade, estou dando a dica. Vamos lá. 12 já colocaram ali. Muito bem. Tá fácil. A Milena está falando que a aula tá fácil. Isso é bom, Milena. Muito bem. Milena, que bom que você está acompanhando e eu espero que todo mundo esteja acompanhando, certo? Vamos lá. Eu ainda tenho 12 lápis. E agora, professora? Acho que eles já mataram a charada. Pode dar mais? Posso dar mais quantos? Estão falando 4, professora. 4? 4. Ótimo. Então, ó, 4, 4, 4. Vamos lá, ó. 4 mais 4. 8. Com mais 4. 12. 12. Ou 3 vezes 4. Também 12. Então, eu tenho agora mais lá. Opa. Não, desculpa. 12 menos 12. 12. Eu tenho mais lápis para dividir? Não. Lembrando que cada espaço aqui é um estojo. Então, 4 mais 4, eu tenho 8.
Viu que maravilha? Se vocês conseguirem entender essa estratégia, vocês já conseguem fazer a divisão tranquilamente. E essa foi super fácil. Muito tranquilo. Vocês falaram, ai, professora, mas você já falou, se a gente memorizar rapidinho, a gente já sabe quanto é 24 dividido por 4. Mas e se a gente pensar em números maiores? Quando a gente tiver que dividir números maiores, 1248, será que eu não posso usar essa mesma estratégia sem me assustar tanto? Eu acredito que à medida que eles forem participando das aulas de matemática aqui pelo Centro de Mídia e realizando as atividades propostas pelos professores, eu acredito que logo, logo essa turminha que ainda sente dificuldade, estão participando das aulas, vão perceber que é possível gostar de matemática. Perfeito. Agora, vamos a outro. Ó, ficou assim a primeira vez que eu fiz, certo? Só para eles olharem bonitinho, se puder da tela cheia. Ficou dessa forma a primeira estratégia que eu, se quiser tirar um print para depois rever, pensar, tentar compreender a ideia. Usar outros números para começar a dividir, vocês vão ver que vocês vão ficar craques. Muito bom. Muito bem. Agora vamos lá, ó. Marta tem 65 rosas para distribuir em 5 vasos. Quantas rosas ela colocará em cada vaso? Muito bem. Quais as informações que eu tenho? Eu tenho 65 rosas para distribuir em 5 vasos. Muito bem. A gente tem uma outra configuração aí, né, professora? Aproveitar para mandar um grande abraço, representando todos os professores, a professora Sandra. Sempre está aqui nos incentivando, mandando mensagens carinhosas para a gente. Muito obrigada, professora Sandra. Nos faz muito bem, porque nós estamos juntos nessa caminhada, né? Nós aqui no Centro de Mídias e vocês aí com as aulas por meio de aplicativos, das redes sociais. Então, estamos todos juntos e isso nos fortalece. Muito obrigada. Vamos lá, então? Olha lá. A mesma tabela que a gente criou da outra vez, a gente criou, mas diferente agora, professora. O número aumentou. O número aumentou. Então, a gente tem o número 65 aqui. Só que lá, a gente estava dividindo por 3 estojos. Aqui, são 5 vasos. Então, por isso, 5 espaços. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vasos. Perfeito? Professora, uma coisa que eles já aprenderam, que talvez agora a gente vá usar aqui com bastante tranquilidade. Vamos perguntar para eles quantos eles colocariam em cada vaso? Olha, a Júlia já colocou. Júlia de primeira, parabéns, Júlia. A Júlia está falando, professora, que você pode colocar 10 em cada vaso. 10 em cada vaso? Então vamos lá. Obrigada, Júlia, pela participação. Ajuda muito, a gente fica muito feliz com vocês. Ela falou 10. 10, né? A Júlia falou 10. Ótimo. Júlia e os outros colegas que estão colocando 10. Agora vai ficar super fácil, porque vocês podem contar de 10 em 10. Ou 5 vezes? 5 vezes 10. E a gente já deu dica e eles já aprenderam. Já sabem usar, operar com números redondos, números terminados em 0, eles conseguem operar com muita facilidade. Então vamos pensar. 5 vezes 10, quanto é? Olha lá, Cecília, de primeira, Cecília falou 50, professora. Isso é muito bacana. Então, dos 65 lápis que eu tinha, eu já distribuí 50. 10 em cada vaso. Quantos sobraram para que eu possa dividir? Quantos sobraram? Quantas rosas sobraram para ainda ser distribuídas no vaso? Olha lá, o Luan falou 15. Muito bem, Luan. 15. 15, ótimo. Vamos lá? Lembrando que as linhas representam as quantidades de vasos, tá? Exatamente. E o total de flores que a professora tem ainda continua ali na coluna. Exatamente, professora. Vamos lá, vamos fazer um 15 caprichado. Tá, 15 são as rosas que eu ainda tenho. A professora Kelly está tentando aprender a fazer um 5 bem bonito nessa lousa. Vou melhorar a cada dia. Muito bem. Então, das 65 rosas que eu tinha,
eu já distribuí 10 em 5 vasos e eu já tirei do monte que eu tinha 50, certo? Agora eu tenho 15 rosas para dividir nos 5 vasos. Eu acho que rapidinho eles vão saber quantas rosas eu preciso colocar. Felipe, 3, professora. 3? Felipe. Ótimo. Então, vamos lá. Rafael, Ana Lúcia, Gustavo, Luca, Vitor, Laura, a turminha que está enchendo ali nosso chat de 3. Muito bem. Muito bem. Então, comecei com 65 rosas, eu dividi 10 para cada vaso, eu continuei com 15 rosas, e agora vocês me falaram que eu posso dar 3 rosas para cada vaso. A Camille já está te respondendo, professora, que cada vaso vai ficar com 13. Já? A Camille, o Samuel, o Matheus, turminha muito esperta. Então, agora eu já dividi, não tem mais rosas para dividir. Então, eu vou colocar... Agora, vamos conferir. Ó, 3, 6, 9, 12, 15. Ou 3 vezes 5... 15. Perfeito. Agora, eu preciso descobrir quantas rosas cada vaso recebeu. Lembrando que cada quadrinho representa a quantidade de rosas que foram distribuídas no vaso, certo? Então, eu distribuí primeiro 10, depois 3. 10 mais 3. Eu fiquei com 13 rosas em cada vaso. Rosas em cada vaso. Perceberam? Certo? Nós estamos dividindo, mas operando com todas as operações que vocês conhecem. Adição, subtração, multiplicação. Todas. Aí, então, a gente precisa entender que essas operações, elas se complementam. E mesmo que eu não saiba dividir rapidamente, eu posso usar o que eu conheço da adição, da subtração, para ir usando estratégias e chegar ao resultado correto. Tudo bem? Professora, eles estão ficando afiados. Muito bons. Né? Ótimo. Então, vamos para mais uma. Né? Só para a gente ver como ficou. Olha, acertei. Parabéns, Thaís. Muito bem, fico muito, muito, muito feliz. Agora, ó, a Beatriz... Agora é um grande desafio, hein? Nós vamos trabalhar com centenas, né? Divisão com números, né? Nas centenas já, né? A gente está sempre conversando com vocês. Agora a gente tem, ó, Beatriz fez 135 marmitas para distribuir para 3 instituições de caridade. Quantas marmitas receberá cada uma? Então, a gente tem a informação de 135 para distribuir em 3. 3 instituições. Vamos lá, então? Olha lá como ficou novamente a nossa tabela, certo? Eu tenho 135 marmitas e cada instituição é representada por estes espaços, certo? Muito bem. Professora, a gente começou com 10. Vamos perguntar para eles, vocês começariam distribuindo quantas marmitas? Quantas marmitas? Vamos Lembrando pensar. que não pode ser um número qualquer, tem que ser um número que você sabe o resultado. O resultado. Sempre indo para aquilo que você sente confiança, né? A gente fala que os números redondos ajudam bastante, né? Como 10, 20, 30. A Ana Lívia falou, professora, que começaria distribuindo 20 marmitas para cada instituição. Então, a gente fez 10, vamos fazer 20 Vamos fazer né? 20. A Isabelle também sugeriu 20, o Gabriel sugeriu 20 também, o Thales sugeriu 20. Muito bem. Tem turminha que está sugerindo já números maiores. Isso indica que eles já estão, assim, né? Você pode usar números maiores. A ideia é que aqui a gente ajude a todo mundo, mas você pode lançar a mão de números maiores. Já pode ir direto para números maiores. Não há impedimento nenhum. Não é, professora? Muito bem. Então, vamos lá, ó. 135, eu dei 20, 20, 20. 60. Muito bem. Muito bem. Será que eles sabem quanto é 135 menos 60? Vamos lá. 60, vamos lá. 135 menos 60. Cadê o cálculo mental de vocês? Vamos lá.
75. 75. Muito bem, Felipe. Obrigada. Pedro, Luca também. Olhando assim, eu já sei que eu posso continuar distribuindo mais 60. Sim, porque é menor do que 75. Então, eu vou colocar mais 20, 20 e 20, certo? Já estão te falando, professora, que vai sobrar 15 para você distribuir. 15, ótimo. E aí eu tenho... Muito bem, obrigada, Pietro, Rafael. E aí é só somar. 20, mais 20, mais 20, 25. Deu 45. 45. Né? Obrigada, 45. professora. Crianças, o nosso tempo está acabando. Um bom final de semana para vocês. Foi sempre muito bom passar essa semana com vocês. Fiquem bem, turminha. Tchau. Fiquem bem. Veja essa bola. O que ela lhe diz sobre a matemática? Entre os desarranjos dos labirintos de Heliópolis, uma das maiores áreas de adensamento populacional do estado de São Paulo, surgiu o bairro Educador, considerado inovador e criativo pelo Ministério da Educação. Para entender melhor a função social dos registros de imagens, nós abordaremos os conceitos de tempo e lugar como um exemplo para a gravação do seu projeto integrador. Um canal de educação à distância nunca levou você tão longe. Nós iniciamos o curso de Fisiologia falando sobre a relação da água e as plantas. Depois discutimos um pouco sobre aspectos relacionados à nutrição dos vegetais. Essa é a disciplina Química, Sociedade e Cotidiano. Já perceberam que nós não estamos em uma sala de aula. Uma coisa importante a ser lembrada é que a Univesp é a 4ª Universidade Estadual Paulista e estar numa Universidade Estadual Paulista não é pouca coisa. É uma grande conquista desses alunos que chegaram até nós. Univesp TV. Educar com cultura. Oi, crianças! Estão preparadas para mais um Enigma da Minhoca? Que maravilha! Então, vamos lá! Qual é o nome do escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo? A. Walt Disney. B. Pedro Bandeira. C. Monteiro Lobato. Ou D. Maurício de Souza. Tempo! E a resposta correta é a alternativa C. Monteiro Lobato. Ai, ai. Agora que você aprendeu, já pode fazer esse enigma com alguém. Que tal? Boa ideia, né? Então, a gente se vê no próximo programa. Até! Gente, tudo começou porque minha mãe queria fazer um passeio em um museu na França. Eu fui fazer companhia para ela, pela internet, claro. Fizemos um passeio virtual pelo Museu Francês. Eu vi a Mona Lisa, um quadro do Leonardo da Vinci. A minha mãe ficou tão animada que depois decidimos ir para um museu no México e outro na Holanda. Quando chegou a minha vez de decidir para onde iríamos, eu quis ir para um lugar diferente. Então fomos para a Floresta Amazônica! É claro que não conhecemos tudo, porque lá é a maior floresta tropical do mundo. Mas eu amei ver um boto cor-de-rosa. Ai, ai. No fim do dia, estávamos tão cansadas, porque apesar de não sair de casa, a gente deu a volta ao mundo. E amanhã acho que a gente vai pro Japão. Não, pra China. China, Japão, Japão, China, China, Japão, Japão. Índia!